Meus caros, vivam! Hoje 30 de agosto e vamos falar rapidamente sobre as principais notícias, acontecimentos e eventos do dia, como sabem, sempre com uma pitada dos meus comentários. Começamos recordando que ontem fiquei cortado no YouTube, como toda a gente já sabe, tenho recebido algumas mensagens e também alguns apoios ao canal. Alguns por MBWay têm só o nome, eu não posso agradecer porque não sei o número de telefone, portanto enviem-me o número de telefone por MBWay quando enviarem um donativo para eu saber como é que posso agradecer. Muito obrigado a todos e a vida continua e os sem-abrigo foram multiplicados por 10 durante a vigência dos governos, foram 3 desgovernos de António Costa. 1000% o aumento dos sem-abrigo e eles com uma grande cara de pau, como se não fosse nada com eles. Marcelfi, agora mais conhecido por Marcirco, garantiu que em 2022 não haveria sem-abrigos na rua, depois era 2023, agora é 2024 e eu acredito que para o ano que vem será em 2025 e assim sucessivamente. Lembro-me aquelas tarjas que estavam nos cafezitos antigamente em que se dizia hoje não se fia, só amanhã. Ok? E vai ser assim com o nosso Marcirco. Para o ano que vem, 2024, ele vai dizer que é em 2025 e assim sucessivamente até ser posto a andar por indecente e má figura deste país. A TAP, com lucros de 22,9 milhões de euros, meus caros, não pensem lá, hein? O ano passado dava 200 e tal de prejuízo, mas depois esquecem-se de dizer isto, os jornalecos esquecem-se deste pequeno pormenor, é que injetámos lá 3,2 mil milhões e há quem diga 3,7, há ali umas contas um bocado mal feitas, mas pronto, mas mesmo que seja só 3,2 mil milhões, não é milhões, para um lucrozito de 22,9 não é nada, ainda mais comparando com outras empresas da mesma magnitude, não vamos comparar com uma Lufthansa, com uma KPLM, mas com outras empresas da mesma magnitude, nós vemos que a TAP foi a que teve menor lucro, porque em todo o lado as empresas de aviação retomaram os seus lucros e a TAP é a que apresenta um lucro mais pequenino e foi a que foi intervencionada com 3,2 mil milhões e é aquela onde, como eu digo aqui, que não paga, ou seja, que tem benefícios fiscais, coisa que a maior parte das outras não tem e se tem depois elas pagam, mas a TAP tem os benefícios fiscais todos e depois não paga nada, esquecem-se de pedir o dinheiro que emprestaram à TAP, sabem porquê? Porque esse dinheiro está pago por nós, portanto não é preciso que a TAP pague, ele já está pago, está bem? Uma injeção de 3,2 mil milhões, isenções fiscais aos milhões no ano passado e sem devolver os milhares de milhões ao povo, não há companhia que não dê lucro. Esperemos até 2024. Mas já agora, se já está a dar lucro, para quando começar a devolver os 3,2 mil milhões que o povo português lá injetou? E porquê não acabar com as isenções fiscais? Porque o lucro da TAP advém das isenções fiscais. Se não tivesse essas isenções, coisa que a maior parte das empresas não tem, a esmagadora maioria não tem, então já não tinha lucro nenhum, tinha prejuízo na mesma, apesar dos 3,2 mil milhões. Isto é magnífico, não é? A jogadora Alexia Putellas apareceu na televisão muito indignada hoje de manhã. Indignada, agora nunca mais apareceu porque depois houve aquela bronca de que vamos falar a seguir, que afinal de contas aquilo era tudo uma treta e elas fartavam-se de brincar com o episódio do beijo no autocarro. Já toda a gente viu, assim que não para de mostrar isso e portanto já se percebeu que tudo aquilo é uma fraude, é mais uma batalha perdida pelo feminismo, mas já lá iremos. A jogadora Alexia Putellas estava realmente muito indignada com o presidente que o chamava de machista. Então talvez ela devesse mudar o nome que ela tem, que é este que está aqui, porque Alexia é um nome pouco feminista. Não sei se perceberam. Aqui está a mão do machista pousada sobre o ombro da feminista. Coitada, a Leonardo da feminista, ela fartou-se de rir. É uma clara agressão sexual, só pode ser. Vejam que ele tem a mão dele sobre o ombro dela. Atenção, só não vê quem não quiser. Isto realmente é um escândalo. Os dedos indicador e médio estão claramente a fazer uma pressão sexual acentuada sobre a clavícula direita da pobre jogadora. Isto é infame, meus caros. E agora coisas sérias,
grávida e bebê morrem a caminho do Hospital de Guimarães. A mulher estava com sintomas de falta de ar. Uma mulher grávida de 35 semanas morreu esta segunda-feira, mas hoje não é segunda-feira, já vamos falar sobre isso. Esta segunda-feira, enquanto estava a caminho do Hospital de Guimarães, a caminho numa ambulância. A mulher estava com sintomas de falta de ar, foi transportada pelos bombeiros das Caldas das Taipas, o bebê também não sobreviveu. Ela, na segunda-feira de manhã, tinha-se dirigido à unidade hospitalar pelo próprio pé e saiu a dizer que estava tudo bem, não havia problema nenhum. Bom, hoje já não dizem que é bem assim, dizem que hoje à tarde já disseram que ela foi vista, mas foi no domingo, portanto não foi na segunda, um dia de diferença. O verdadeiro Portugal, meus caros, que é o que eu digo, não é o do Costa, nem o da mocinha Mariana Vieira da Silva. É este que vocês estão a ver aqui. O país em que o SNS deixa morrer centenas de portugueses por dia. E desde 2004, pelo menos, eu sei disso porque foi quando o meu pai foi apressado à cova, isto está cada vez pior. Este caso foi demasiado chocante para continuar a ser abafado. Mas reparem que isto aconteceu na segunda-feira e abafaram-no até hoje que é quarta-feira. Não conseguiram abafá-lo mais. Mas há muitos outros. Como eu digo aqui, existem dezenas de outros por dia e ninguém os conhece, são todos abafados. As famílias têm parcos recursos económicos, também não têm grande literacia, enfim, e olha, chegou a sua hora. Mas como é que chegou a sua hora? Que ela estava tão bem e de repente morreu? Olha, é Deus quem manda, chegou a sua hora. Deus serve para tudo, meus caros, mas Deus não acode ao SNS. Quem tem que acudir ao SNS é o governo. E é os médicos. Os médicos sabemos que estão em greve e a maior parte das pessoas nem sabia que estavam em greve hoje, não é? Quem tem que acudir ao SNS não é nenhuma divindade, é o governo, que de ano para ano o deixa apodrecer cada vez mais. E chegamos a isto. Ouça, isto parece o Senegal, isto parece, sei lá, um país da África subsaariana. Isto parece, eu sei lá o quê. Eu acho que em Angola e Moçambique isto não acontece, mas acontece em Portugal. E dizem que é um país do primeiro mundo. Seria se não houvesse o socialismo. Olha, pesquisas da Google revelam forte interesse pela inteligência artificial em Portugal. E eu digo, pois não é de admirar, quando a inteligência natural se ausenta, quando não há inteligência natural, pois tem que se recorrer à artificial, pois não há mais nenhuma. Meu Deus. E o povo já não vê televisão, meus caros. É a conclusão que eu tiro. Não vê televisão, não ouve as rádios, não lê os jornais, porque em todas as entrevistas que eu vi de rua, dos vários canais de televisão por cabo, perguntavam às pessoas, que é sempre assim quando há greve, perguntou sempre, então, mas a senhora está aqui, então a senhora não sabia que havia greve dos médicos? E a resposta é sempre a mesma, não, ninguém me disse. Portanto, o povo está à espera que alguém lhe diga as coisas. Já não vê televisão, já não se informa através dos jornais, já não quer saber da rádio. O povo está à espera que o vizinho lhe diga se há alguma coisa de novidade ou não. Bom, mas o vizinho está à espera do mesmo. Então, nenhum diz nada ao outro, nem o outro diz nada ao primeiro. Então ficam todos na ignorância. Chega-se a hora e vão todos para o hospital. E não há médicos, porque há greve. Mas ninguém sabe nada. Estão todos à espera de ouvir o Espírito Santo de orelha, que o vizinho lhe diga alguma coisa. Chegámos a isto em 2023, no século XXI. As pessoas deixaram de se informar sequer, não querem saber de nada. Vão ao médico, deslocam-se dezenas, às vezes mais de 100 quilómetros e não sabem que havia greve. O que é que esta gente faz durante o dia inteiro é que eu não sei. Jogam às cartas nos jardins? Não faço ideia. E, meus caros, como eu costumo dizer, os melhores comentadores estão aqui, no meu canal. Os comentecos estão nas TVs. Aqui estão grandes comentadores. Eu não vou pôr isto tudo, mas está na minha página do Facebook. Há cada comentário brutal. Eu selecionei aqui uma data deles, 1, 2, 3, 4 ou 5, que vale a pena ler, porque eles, melhor do que eu, dizem o que se passa em Portugal. Isto é muito importante. Não dá para estar a ler aqui, perdemos muito tempo, mas vejam na minha página do Facebook, porque é brutal. E cá está a bronca do momento. É que afinal a moça, que agora é muito chorosa e que diz que rasga as vestes e diz que ela é um machista, ela fartou-se de rir, fartou-se de confraternizar com todos os colegas, está no vídeo. O vídeo mostra a Jenny Hermoso a rir-se do beijo de Ru. Deve ser o responsável, o machista. E quem disse,
Cá está ela a rir e a explicar e está feliz. Os colegas também. E pedem um beijo, 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 beijo. De Ruby. E ele diz que não façam isso porque o envergonham. Diz ele, não façam isso que me envergonham. Bem, então deu para perceber realmente qual foi o nível de indignação que a moça teve. Teve uma indignação brutal. Eu acho que ela nem conseguiu continuar o resto da viagem no autocarro, mas não foi nada disso. Ela não teve indignação nenhuma, não esteve nada indignada, estavam todas a brincadeira. O que aconteceu com esta moça, na minha opinião, claro, é que ela foi pressionada de tal maneira pelo feminismo miserável da extrema esquerda que ela viu-se aflita. Entrou em pânico. Ela e as colegas foram todas pressionadas, foram todas ameaçadas de certeza absoluta. Vocês têm que entrar neste jogo porque isto é uma bandeira importantíssima para nós feministas. Nós temos que utilizar o vosso exemplo, ou o teu exemplo, para mostrarmos que este mundo está cheio de machistas, são os bandidos, merecem prisão perpétua ou até morte no cadafalso. Foi uma bandeira que o feminismo espanhol escolheu usar para conseguir os seus objetivos. A maior parte talvez fossem de apenas de criar alguma visibilidade para si própria, já que ninguém quer saber dos feministas para coisíssima nenhuma. É tudo berloqueiro, é tudo da extrema esquerda, ninguém quer saber disso. É uma das bandeiras do feminismo. Bom, eu acho que lhes correu muito mal. Embora eles tenham capturado todos os jornalecos imbecis, todos os comentecos distraídos, toda aquela gente, uns são pagos, outros nem são, é porque ouvem dizer aos outros, todos embarcaram nesta fraude de que o homem tinha feito uma coisa digna para a cadeira elétrica, ou ficar preso toda a vida. Já se percebeu que não. A moça estava feliz e contente, não teve problema nenhum. Não fossem, mas foi ameaçá-la como ameaçaram ela e as outras. Ameaçaram-na de tal forma que ela entrou em pânico de tal maneira que depois teve que fazer aquilo que elas mandaram. É claro que isto é uma moça, não deve ser muito inteligente e embarcou nisto. E agora está-se a virar o feitiço contra o feiticeiro. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas a verdade é que já toda a gente percebeu. Eu já vi nas televisões o maluco de um francês que dizia que este rapaz tinha que ser preso imediatamente. Já hoje veio dizer, bem, realmente, pronto, ela na altura não percebeu o mal que ele tinha feito. Bem, não percebeu na altura, nem percebeu nunca, porque não lhe fez mal nenhum. Deu-lhe um beijo, realmente não devia ter feito isso de maneira nenhuma, e eu sempre disse, deve apanhar uma multa, deve apanhar uma suspensão, está bem. Agora, não o queiram matar por isto, não lhe deem prisão perpétua, nem pena de morte. Pá, que isto é realmente uma luta apenas do globalismo feminista contra aquilo que eles consideram um machismo. É uma luta como a do arco-íris, pá. As pessoas são as mesmas. Portanto, enfim, mas eu acho que lhes correu mal e vamos ver as cenas dos próximos capítulos que eu acho que isto lhes correu mesmo bastante mal. Lá estava, as colegas indignadas no autocarro cantaram a pedir beijo, beijo entre a Jani e o Rubiales. Então como ficamos? É que essas mesmas depois vieram dizer que não jogavam mais na seleção se o Rubiales continuasse como presidente daquilo. Então, mas elas pediram. Vê-se no vídeo elas a pedirem beijo, beijo, beijo. Isto é tudo uma camada de atrasadas, ao fim e ao cabo. Não, não é. É o medo. É o medo que esta comandita, esta escumalha dos feministas incutem nas pessoas. Rodeiam-nas e dizem, vocês nunca mais são ninguém. Ou vocês alinham nesta narrativa ou vocês nunca mais são ninguém. Portanto, vocês agora queixem-se. Digam que ele que é a pior pessoa do universo, que é para nós conseguirmos ganhar alguma coisa com isto. Visibilidade, bandeiras no ar. É o que elas querem. Rude golpe para o gangue e o lobby feminista que pressionou a jogadora e as colegas até as colocar a todas em pânico. 10 anos de cadeia no mínimo. Não para Rubiales, para quem inventou isto. Cá estão alguns exemplos. Se for assim, não há problema nenhum. E eu não vou comentar mais nada. Acho que dá perfeitamente para ver. A subversão total, a antinatura que a coisa é. Se for assim, não há problema. Se for entre um homem e uma mulher, é um escândalo e o rapaz merece a morte. Como é que é possível? Bom, e eles já nem disfarçam, meus caros. Pensam que isto não se vem a saber.
A auditoria externa às contas dos partidos proposta pelo Chega foi rejeitada pelo Partido Socialista, que não quer auditoria nenhuma às suas contas, mas não foi só pelo Partido Socialista, meus caros, foi também pelo PSD, o tal centrão. O PSD também não quer que haja nenhuma auditoria externa às suas contas, e também pelo PCP, vejam bem, o partido mais rico de todos em termos de propriedades, não paga em mim, claro, se pagasse em mim, ia à falência no mesmo dia, no mesmo ano. E também o Bloco de Esquerda, o Bloco da Canhota, também rejeitou a auditoria externa, também quer esconder as suas contas, não quer mostrá-las a ninguém. E, por fim, o LIVRE. Mas o LIVRE não é um partido, é uma coisa qualquer que eu não sou capaz de definir, não sou capaz de caracterizar aquilo. Mas vejam, uma auditoria externa que seria a coisa mais importante, e eu até acho que é imprescindível, porque toda a gente desconfia daquelas contas dos partidos. Já sabemos que quando há eleições vem o Tribunal de Contas dizer que aquilo está tudo errado, mas depois passa o prazo suficiente para que tudo prescreva, e portanto nenhum partido nunca é condenado a coisíssima nenhuma, ok? E agora que eu chego a querer uma auditoria para se verem as contas, para ver se realmente elas são transparentes, os partidos todos votam contra. PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. É impressionante, não é? O que é que eles têm para esconder? E o CEO do SNS vai constituir mais 31 unidades locais de saúde. Se forem como o LS da Guarda, metade dos doentes morrerá no primeiro ano de vigência. Não tenham dúvidas. Não há médicos. O hospital às vezes está com 2 ou 3 médicos. Houve até um enfermeiro que me disse que houve várias horas em que esteve só com um médico. O Hospital da Guarda foi um enfermeiro que me disse, não fui eu. Não há ambulâncias, não há nada. Ali aquilo não funciona minimamente. Esteve lá a minha mãe, eu nem quero falar nisso porque ela esteve lá, podem pensar que foi para ela ter sido mal atendida. Ela não foi mal atendida, simplesmente não há gente para trabalhar, não há médicos. Não é? Para enfermeiros até se calhar há, mas não há camas, por exemplo. Ela esteve numa maca dos bombeiros várias horas, não há nada. Depois deixaram lá estar o tempo que for preciso, depois fizeram-lhe um TAC e por acaso o TAC correu bem e tal, mas é o dia todo, não é? O dia todo ali, e depois não há ambulância para casa. E eu quis pagar uma ambulância do meu bolso, não havia ambulâncias nenhumas, não há nenhuma ambulância no Distrito da Guarda, esqueçam lá isso. Veio no meu carro, isto é inacreditável. Uma pessoa que foi para lá da ambulância que não se conseguia equilibrar, tinha tonturas imensas e, enfim, nem sabia onde estava. E ela teve que vir, tal e qual como foi, ainda pior, na minha opinião, talvez por não ter comido nada, e tive que a trazer no meu carro, não arranjei nenhuma ambulância. É isto o SNS. E por falar em vanguarda da tecnologia, os carros elétricos. Ora, em 1915, Thomas Edison, aquele grande inventor que registrou 1200 patentes, algumas dizem que não era dele, que se apoderou delas, bom, seja como for, foi um grande inventor na mesma, aqui com o seu carro elétrico à frente, onde ele garantia as baterias, e que isto faziam 1000 milhas. Endurance Run, Bailey Electric, New Edison Storage Battery. Portanto, com baterias especiais que davam para percorrer 1000 milhas, vejam bem, 1000 milhas, hoje não dá nem para um décimo disso, não é? Mas pronto, mas talvez também fosse com substituição. E por falar em democracia, parem de proibir tanta coisa, mas que é tudo proibido em todo lado. Nós parece que vivemos no tempo de Salazar. Acho que no tempo de Salazar havia mais liberdade do que hoje. É tudo proibido. Parem de proibir tanta coisa. Não consigo desobedecer a tudo. É uma brincadeira aqui do Sérgio Carvalho e eu também digo a mesma coisa. Não se consegue desobedecer a tanto milhar de proibições democráticas. Vocês olhem, saiam à rua e olhem para qualquer lado. É tudo proibido. Não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode passar a estrada, não pode estacionar, não pode andar, não pode virar à direita, não pode virar à esquerda, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E vivemos assim. O Jornal Económico diz que Portugal é o melhor país europeu para desfrutar da reforma. Pois é, mas qual reforma? Uma reforma do ordenado mínimo ou uma reforma dos ingleses, dos austríacos, dos suíços? Das capitais europeias, Lisboa é a favorita. Pois é, mas eu pergunto, mas para a reforma de quem? Dos estrangeiros. Que é de 3.000 euros para cima, 4.000, 5.000. Porque para a dos portugueses, meus caros, que ronda o ordenado mínimo, 700 euros agora, Portugal é um país onde é quase impossível viver. E reformados menos, não é? Com este socialismo que distribui entre si milhares de milhões, e para a TAP, e para tudo, e para a EFASEC, e para o que for preciso, e para o novo banco, mais outro tanto que vai para os amigos em chocante corrupção, o resultado é que
todos os idosos e reformados acabam por morrer pobres. Não podem usufruir deste país. O que vem é os outros, os estrangeiros, usufruir, esse sim, deste país. Porque o desgraçado reformado não pode usufruir de nada. Tomara ele usufruir de uma alimentação minimamente capaz, que a maior parte nem isso consegue. E cá temos um vídeo de ontem. Montenegro, não é de hoje, perdão. Montenegro pedirá batatinhas a Costa. Vejam este vídeo que já passei no Facebook agora também e no YouTube, apesar de me terem cortado, o vídeo ainda passa. O primeiro não passou, tive que fazer 2 tentativas, não sei se foi, enfim, alguma avaria, mas tive que enviar o vídeo 2 vezes, em 2 versões, e só o segundo é que passou. Mas agora está também no Facebook. Sigam-me mais no Facebook agora, porque sempre tem muito mais gente no Facebook, e sempre tive, do que no YouTube. Tenho muito mais gente no Facebook. Só na minha página tenho 101 mil, numa delas, nesta tenho 50 mil, e eu no YouTube só tinha 62 ou 63 mil. Mas vou continuar com o YouTube sempre, vou continuar. E cá está, Montenegro vai pedir batatinhas a Costa, tal como aconteceu com o Feijó, que as foi pedir a Sanches ontem, e Sanches mandou dar uma volta ao bilhar grande. O Feijó pediu-lhe, por favor, para constituírem um governo durante 2 anos e iriam eleições ao fim de 2 anos, se a coisa não corresse bem, e o Sanches, que perdeu as eleições, mas lá está, é esquerdoido, é esquerdista, perdeu as eleições, diz, não damos hipótese nenhuma, você não tem a maioria absoluta, nós não o deixamos governar. Ele ainda tem menos do que o outro, não é? Ele perdeu as eleições, tal e qual como Costa perdeu as primeiras eleições contra o Passos Coelho. Perdeu as eleições, mas arranjou uma geringonça e passou a governar, para mal dos nossos pecados. E vai acontecer a mesma coisa em Espanha, só que também não é fácil para Sánchez arranjar ali outros partidos que lhe sirvam de muleta. Está mais difícil do que aquilo que ele pensava. Mas também não deixa o outro governar. Não deixa quem ganhou as eleições governar. O que é isso? Isso não é democracia. Então, o partido que ganha é que vai governar. Onde é que se viu uma coisa dessas? Isso é no tempo da ditadura, não é? Não é no tempo da democracia. E termino com este cartoon, meus caros. Espero que gostem. Estou a pensar candidatar-me à presidência da República, diz este boneco baixinho. E diz este boneco mais alto: acho que estás à altura. Eu também acho que ele está à altura, porque o boneco mais alto, também à altura dele, em termos de política e em termos de inteligência, não é muito maior do que a altura do mais pequeno. Eu digo, M&M's está à altura. M&M's é este boneco mais pequenino. Com certeza que percebem porquê. Já a atividade circense de Marcirco cresceu muito nos últimos 7 anos e meio. E infelizmente para todos nós. Meus caros, ficamos por aqui hoje. Uma visão rápida. Se quiserem ajudar o canal, está aqui em baixo no rodapé a passar desde o início. Um grande abraço para vocês todos e até amanhã, se Deus quiser.